Hoje é um dia muito especial porque a gente vai ter dois palestrantes que são, como diz Janaína, filhos do comunidade. Mas além de serem filhos do comunidade, achei tão bonitinho quando ela falou isso, além de serem filhos do comunidade, eles são hoje os coordenadores do Comunidades Virtuais no IFE Baiano, né? Então, Janaína Rosado e Elion Viana, Teles Viana, são os coordenadores hoje lá no IFE Baiano de Catu. E para mim é um grande prazer ouvi-los sempre, e não só porque eles são filhos do comunidade, são comunidades e são coordenadores, mas porque são pesquisadores que transitam nessa discussão das tecnologias. Começar convidando Janaína para assumir o nosso palco aqui digital, online, e aí a gente sai de cena e entra a nossa queridíssima Janaína Rosado. Bom dia a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? É a pergunta inicial, né? Se vocês me ouvem bem, tá todo mundo conseguindo me ouvir direitinho? Estamos me ouvindo bem. Massa. Então, eu quero começar agradecendo, né? Agradecendo a Aline o convite de, mais uma vez, estar no CV. Como ela falou, o CV que me acolheu desde 2005, né? E que me deu regra e compasso, eu digo isso sempre mesmo, eu sou filha do CV, que me deu regra e compasso para eu ser a pesquisadora que eu sou hoje, a profissional, né, a professora que eu sou hoje e a mulher que eu sou hoje, né? Então tá tudo aí imbricado, são muitas experiências, muitos aprendizados, e o CV é a minha casa, né? Eu me sinto muito confortável, ao mesmo tempo nervosa, porque é um lugar que eu prezo muito, e é um lugar de discussões muito importantes para mim. Então, e agora, como coordenadora, junto com o meu querido colega Elion, é uma responsabilidade muito grande, né? E uma emoção também, vocês podem imaginar, né? Que é você nascer em um lugar, né? Lá na graduação ainda, né? Lhe darem a mão, quererem te ouvir, né? Lhe apoiarem, né? Como o Lin fez, como faz com todos nós. E hoje eu ser coordenadora, né? Ter levado o nome do CV para fora, né? Expandido, né? Linha expandiu, e eu faço, junto com a Leon, uma representação lá no IF Baiano. Então, é uma honra para mim, gigante, e é muito significativo para mim. Então, eu quero agradecer por estar aqui nesse momento discutindo com vocês. Dividindo essa mesa virtual com o Elion, né? Que é meu colega de CV e meu colega de instituição. Isso é muito importante para a gente também. Quero também dizer da oportunidade de falar, né, de refletir sobre a nossa profissão, né? Eu acho que quando o Lin abre esse espaço para que a gente possa discutir sobre nosso papel docente, né, que é importante. A gente tem vários temas de pesquisa, né? Eu, no meu caso, redes sociais, tem jogos eletrônicos, já discuti jogos eletrônicos também na dissertação, mas eu acho muito importante a gente discutir sobre o nosso papel, né? Porque a maioria aqui no grupo são de professores e a gente trabalha, a gente faz o link sempre com a educação. Então, eu quero também ressaltar, eu estou muito feliz por poder ter essa oportunidade de discutir e refletir sobre a nossa profissão, né? Que é tão importante para a gente, e é tão importante essa discussão. Eu vou compartilhar a tela, tá? E talvez eu saia da tela, da minha figura, para poder não ficar tão pesado. Deixa eu tentar aqui compartilhar. Vocês já conseguem ver a tela? Tá certinho? Agora entrou, dizer se já tá dando para ver a tela? Agora está dando para ver, sim. É porque ela leva um tempozinho para poder aparecer, não é? E aí, isso. Jana, eu vou começar a controlar seu tempo agora, tá? Aí faz o seguinte, Jana, eu te mando no Zap quando completar os 35 minutos, eu te falo no Zap, tá bom? Tudo bem, tá ótimo. E se por um acaso a conexão, como eu não vou ficar olhando o bate-papo, se der algum problema de conexão, qualquer coisa, você avisa no WhatsApp também, que eu tô com ele aberto aqui na frente, eu vejo mais do que na tela, tá bom? Tá, combinado. Beleza, então.
Então, gente, quando o Lin me convidou para a gente conversar sobre professores, a gente ficou pensando num tema e chegamos nesse tema, docência e redes sociais na internet, os enlaces possíveis e impossíveis na contemporaneidade. Bom, e como eu falei para vocês, para mim sempre é muito importante discutir papel docente, esse presente de discutir papel docente, ele aconteceu na minha tese de doutorado. Inicialmente a gente não tinha intenção, mas ela surgiu durante a pesquisa. Bom, o papel docente, para mim, ele funda-se do que a sociedade diz sobre ele, mas principalmente no discurso do sujeito, no que ele significa e verbaliza deste lugar. No percurso de sua experiência profissional, com todas as suas nuances, desafios e vitórias. Aí, desta forma, eu concordo com Paulo Freire, vocês vão ver Freire na minha fala, porque eu acho que realmente ele traz muitas reflexões importantes para a gente que é professor. Então, eu concordo com Freire quando ele nos diz que, abre aspas, o professor deve assumir para si a responsabilidade do ato educativo, fecha aspas. Mas eu também disse que o papel docente funda-se no que a sociedade diz sobre este docente, sobre este profissional. Bom, quando a gente se debruça a pesquisar o papel docente, encontramos uma pluralidade de trabalhos e pesquisas. No Brasil, por exemplo, muitos são os termos e tentativas de conceituar o papel docente, na intenção de marcar um lugar social para este sujeito, para este profissional. Então, encontramos vários termos. Vejam se vocês já não ouviram algum desses termos que eu vou dizer agora. Então, a gente encontra o termo mediador e todas as versões femininas, tá, gente? Então, a gente encontra termos como mediador, facilitador, intermediador, orientador, mestre, ensinante, professor, tio, organizador, guia, sistematizador, provocador, arquiteto de percursos, docente, etc. Pelo menos um desses termos vocês já ouviram, né? Para denominar o docente. Então, percebam a vastidão de palavras que tentam conceituar a profissão docente. Essa dificuldade em nominar a profissão pode demonstrar o lugar do docente na sociedade e seus significados. Então, diante dessa dificuldade da sociedade, eu volto a chamar Paulo Freire e dizer que nós precisamos assumir a responsabilidade do ato educativo. E para isso, para assumir essa responsabilidade, agora, beleza. A gente precisa entender que a docência não é vocação, né? Eu defendo isso, apesar de algumas pessoas acharem, né, entenderem que é vocação, que é sacerdócio, que é missão. Eu acredito fortemente que não é. E aí eu chamo Freire mais uma vez. Eu trouxe essa imagem para vocês porque essa imagem ela é de um grupo no Facebook de pessoas que acreditam que ser professor é vocação, né? Eu sou professor por vocação, é uma comunidade no Facebook. Eu trouxe para dizer que eu não acredito nisso, na verdade. E aí eu trago Freire mais uma vez e ele vai dizer o seguinte para a gente, abre aspas. Ninguém começa a ser educador numa certa terça-feira às 4 horas da tarde. A gente se faz educador, a gente se forma como educador permanentemente na prática e na reflexão sobre a prática. Fecha aspas. Então, podemos dizer que o papel docente é uma construção social, na qual este profissional tem como desafio fomentar o pensamento crítico dos estudantes de uma maneira criativa e significativa, apropriando-se do legado sócio-histórico-cultural na perspectiva de construção de uma consciência de cidadania individual e coletiva. Bom, continuando falando de papel docente, eu agora começo a pensar nesse docente na sua relação com as redes sociais. E aí, nesse momento, eu trago para vocês os dados da minha pesquisa de doutorado, que foi defendida em 2018. Essa pesquisa de doutorado que a gente escreveu, que a gente fez, ela teve como principal interesse investigar quais significados os docentes conectados conferem à relação com seus alunos no Facebook. A gente fez a pesquisa no Facebook, mas é uma pesquisa que pode ser ampliada para qualquer rede social na internet, ok? Ela é válida para qualquer rede social na internet.
E nessa pesquisa, os sujeitos da pesquisa foram os professores, né, professores da educação básica e do ensino superior, que se relacionavam com seus alunos no Facebook. E aí nós fizemos a entrevista semi-estruturada e a observação dos perfis, né, das páginas desses professores, observando os professores se relacionando com seus alunos e tudo que esses professores faziam em suas páginas. Vocês podem verificar aí nessa imagem que eu acabei de colocar, que eu chamo eles de docentes conectados, diante de observações e de denominações que eles mesmos disseram sobre si. Então, não sou eu que digo que eles são conectados. Eles é que disseram que eram conectados. E aí eles explicam, dizem por que eles se acham conectados. Esses foram os dados da pesquisa, né? E eu achei importante trazer para vocês. Então, eles dizem que eles são conectados, porque eles gerenciam pessoas na internet, tudo isso na internet, obviamente, né? Na rede social. Gerenciam muitas informações, estão no mundo, promovem aulas de acordo com a realidade tecnológica atual, resolvem problemas, observam o mundo ao seu redor, informam-se online, utilizam recursos das tecnologias digitais, produzem online, trabalham online, utilizam a internet de diversas formas, orientam, né, seus alunos de maneira online, extrapolam a sala de aula e a educação formal, interagem online, aprendem online, comunicam-se rapidamente, emergem nas redes sociais, né, na internet, têm liberdade de ação, tudo isso na perspectiva deles, tá, gente? Divertem-se online e potencializam as relações comunicacionais. Então, eu achei interessante trazer para vocês o que os professores da pesquisa consideram para que se digam, se autodenominem docentes conectados. E aí, esses mesmos docentes falaram da relação deles com os alunos, né? Como eu falei para vocês, está aí no Facebook, mas pode ser expandido para qualquer rede social. Então, eles disseram que, quando a gente perguntou, né, várias perguntas que a gente fez, querendo saber como é que sentido, né, que significado ele dá a relação dele com o aluno lá no Facebook. Então, ele disse para a gente que era uma relação construtiva, saudável, amistosa, com limites, profissional, com distância pedagógica, respeitosa, democrática, afetuosa, próxima, humana e autoridade docente, com autoridade docente. Bom, e aí eu quero chamar a atenção para esse termo da autoridade, né? Que para mim foi uma surpresa quando apareceu, porque a gente estava falando de uma relação fora da escola, né? Fora dos muros da escola, dentro de um espaço, de uma rede social, na internet, Facebook, que em princípio preconiza a horizontalidade, né, da relação. Ou seja, inclusive lá no Facebook a gente se conecta pelo termo amizade, né, amigos, né, no Facebook. Então, para mim, causou uma estranheza quando esses professores falaram dessa autoridade docente. Em princípio, a autoridade docente não estava como categoria da pesquisa, mas ela surgiu muito fortemente na fala de todos os professores pesquisados. E aí a gente não teve como fugir dessa categoria né, da autoridade docente e tivemos que nos debruçar nela e levando em consideração a curiosidade de ser um ambiente não escolar e um ambiente onde a amizade, né, é fundante nessa rede social, e a gente sabe, né, e aí também a gente foi fazer uma pesquisa sobre o que era amizade, o que é amizade, mas em princípio a amizade não pressupõe hierarquia, não pressupõe distanciamento, como eles colocaram aí, né, que é essa assimetria pedagógica, né, e não pressupõe autoridade. Então a gente foi saber que autoridade docente, os professores estavam falando, entender o que era autoridade docente. Então, quando o professor toma para si a responsabilidade do ato educativo, ele assume essa autoridade docente. Foi a primeira coisa que a gente pôde perceber, né? Que quando o professor ele fala de autoridade docente, esse professor toma para si o que Paulo Freire falou, o que a gente acabou de ouvir de Paulo Freire, que é tomar para si a autoridade docente. E vejam bem que eu não estou falando de autoritarismo, eu disse autoridade, eu não disse autoritarismo. E aí vocês podem me perguntar, Janaína, mas por que é importante marcar a diferença entre esses dois conceitos?
E aí eu vou dizer para vocês, porque muitas pessoas confundem os dois conceitos. E por que um termo ou um conceito é utilizado tantas vezes para propor inverdades que acabamos por desconhecer seu significado original. Por isso é importante a gente pesquisar. Então, para esta conversa, eu convido dois pesquisadores, dois pensadores que trabalham com o conceito de autoridade, e conhecidos de nós todos, né? Que um deles é Hannah Arendt e Paulo Freire, mais uma vez. Existem outros pesquisadores que tratam o conceito de autoridade, como Tardif, como Novoa, mas eu aqui, por conta do tempo, escolhi dois que eu me aproximo bastante e gosto bastante da forma como eles abordam o conceito de autoridade. Então, para Arendt, a autoridade se assenta longe da agressão, da força e da violência, na mesma proporção que não concebe a desigualdade. Essa autoridade, ela é fruto da credibilidade imputada a alguém em relação que se estabelece, assumida e autorizada pelos sujeitos dessa relação. A autoridade em nada se relaciona com autoritarismo, e sim com a busca do professor em exercer seu lugar de fala, com autonomia, liberdade, empoderamento, propriedade e competência. Para Freire, abre aspas, a incompetência profissional desqualifica a autoridade docente, fecha aspas. E eu falo de autoridade aqui, gente, no sentido daquela pessoa que exerce seu papel com competência e qualidade, assim como Freire pensa. O papel profissional não é exercido pelo poder. Se assim for, torna-se autoritarismo. Paulo Freire, para Freire, a autoridade é uma invenção da liberdade, ou seja, significa que a autoridade do professor é indispensável à liberdade dos alunos, na medida que a autoridade limita a liberdade e ao mesmo tempo, limita a si mesmo. Freire propõe a autoridade democrática, ao estimular a liberdade dos alunos, os desafiando a criar e a aprender. A autoridade democrática favorece a responsabilidade e a autonomia. Esta liberdade está pautada nos limites do respeito de si e do outro. Desta forma, a autoridade democrática se constitui na construção da competência profissional docente, no respeito à liberdade dos estudantes e no compromisso ético com a educação. Ao discutirmos a autoridade docente, devemos considerar a importância atribuída à responsabilidade do professor e reconhecimento dessa autoridade por parte dos alunos. A relação professor-aluno fundada na autoridade docente durará o tempo que os sujeitos dessa relação desejarem permanecer no jogo. E aí eu trago essa imagem para vocês sobre como eu acho que essa imagem ela expressa muito o que eu penso sobre a relação docente, pautada nesses autores que eu acabei de falar para vocês. E trago também uma frase da música Diariamente, de Nando Reis, em que ele diz o seguinte: para brincar na gangorra, dois. Então, para que haja essa relação entre os dois sujeitos, né, do ato educativo, é necessário que os dois queiram estar ali, que os dois queiram estar ali. Né? Então, nesta relação entre professor e aluno, o laço educativo que se estabelece se dá por dois motivos, ao meu ver. Né? E aí eu vou, como o Lin falou, que eu utilizo um pouco da psicanálise. No início da tese a gente queria falar bastante sobre a psicanálise porque é algo que me encanta e eu acho que pode trazer colaborações como outras áreas, como a filosofia, como a sociologia, outras áreas podem trazer colaborações para a área de educação. Mas a gente falou em alguns aspectos que foi possível a gente dar conta, mas eu sempre me remeto a alguns conceitos da psicanálise, porque eu acho que esses conceitos ajudam a gente a compor o discurso e a compreender melhor o processo e o fenômeno. Então, quando o aluno e o professor estão no ato educativo, né, nesse laço educativo, esse laço, essa relação, para mim, ela se dá de duas formas. Se dá por dívida de um e desejo de saber do outro. Vou tentar explicar. O professor, quando é iniciante em seus estudos, adquire uma dívida ao ser acolhido em seu desejo de saber e aprender por um professor mestre que lhe endereçou a palavra.
trata-se de uma dívida simbólica, visto que se passa, né, que acontece no campo da linguagem, ou seja, aquilo que o professor compartilha é fruto de uma tradição histórica e social. Uma vez reconhecida a dívida simbólica e assumido o lugar de docente, este docente, ele aceita a tradição da história e do social e vê-se cada vez mais devedor e em condições de assumir o lugar de fala para si. Desta forma, como não se pode pagar ao devedor, este compromisso é direcionado, então, ao seu aluno, que, por vezes, compõe um laço educativo com um sentimento de amor ao saber que este aluno julga que o mestre possui. Nas duas situações, há um impossível. Aí, para mim, se estabelece o enlace impossível. Optar pela docência é reconhecer a dívida e tentar, de maneira contínua e infindável, pagá-la, ao endereçar sua palavra aos alunos, ao mesmo tempo que a dívida continua perene na medida que outros alunos desejam escutá-la. A dívida continua sendo impossível de ser paga na integralidade. O desejo de saber integral também é da ordem do impossível. E aí eu faço eu trago um exemplo. Quando eu comecei a estudar sobre isso e comecei a compreender essa relação pedagógica também nessa perspectiva, né, da dívida que o professor tem para com a educação, e ele tenta pagar essa dívida o tempo todo ao endereçar sua fala aos alunos. Eu me lembrei de duas professoras, né, que marcam muito fortemente a minha trajetória de estudos desde a educação infantil até hoje. Uma chama-se Gracinha, professora Gracinha. Ela foi minha professora no que a gente chama hoje de primeiro ano, né? Também ela era educação, era alfabetização lá, né? E hoje em dia é primeiro ano. E aí a professora Gracinha, ela era muito amorosa, muito firme. E eu até hoje, quando escrevo uma palavra, principalmente se a palavra terminar com a letra A, esse A ele fica separado da palavra, até hoje. E eu me lembro, né? Todas as vezes que eu vou escrever a palavra, a maioria das vezes que eu vou escrever uma palavra que termina com A, eu me lembro da professora Gracinha. Por quê? Porque eu tenho em mente uma cena muito carinhosa, onde ela me chama na mesa dela, né? E com o meu caderno na mão, ela me pergunta: por que você não junta esse A com o resto da palavra? Vejam bem, eu estou tentando demonstrar para vocês o carinho e o amor que ela tinha naquelas palavras, né? Me fez uma correção, mas foi de uma maneira tão carinhosa que eu me senti acolhida, e isso me marcou até hoje. Eu continuo escrevendo o A separado, não adiantou, mas esse carinho, né? Esse acolhimento, endereçar essa palavra a mim, né? Naquele momento. Hoje eu, enquanto professora, quando eu vou acolher qualquer aluno para dizer qualquer coisa, né? E para sugerir qualquer coisa de como ele faça, professora Gracinha, ela está comigo ali. Eu me lembro de como eu fui acolhida de uma maneira carinhosa. E outra professora, né? Eu não posso deixar de dizer, que é a professora Aline, que também me acolheu na graduação, veja, anos depois, em outra situação, mas também fui acolhida, né? No meu desejo, na minha vontade de saber, na minha ânsia de criar um caminho para mim, né? Um lugar para mim. E fui acolhida lá na graduação, e depois desse histórico todo que a gente sabe. E aí, sobre mim, eu tenho várias situações que eu poderia contar, mas nem vou. Gente, eu estou aqui ainda? Ana, você tá, mas houve um momento entrecortado. Por exemplo, até o momento que você disse sobre linha, eu tenho várias situações aí, entrecortou. Se você quiser Pronto. retomar a partir daí. Pronto, então beleza. Então, como eu estava dizendo, sobre linha, eu tenho várias situações de quando ela me acolheu em várias situações, desde a graduação até, né, os dias atuais, até o final do doutorado, e hoje em dia também.
Então, toda vez que eu estou com os meus alunos, toda vez que eu estou endereçando a minha fala aos meus alunos, Lin também está do meu lado. São as duas professoras que marcaram a minha vida. Eu sei que tem vários professores que marcam a vida da gente, cada um agora aí deve estar se lembrando de um professor, de vários que marcaram, mas essas duas professoras marcaram a minha trajetória acadêmica, de estudos e de vida também. Né? Então, toda vez que eu endereço a minha fala, o meu olhar, o meu carinho, a minha atenção, os meus esforços a um aluno, segundo a psicanálise, eu estou tentando pagar essa dívida que ela é impagável, é impossível de ser paga. Né? Essa dívida que eu tenho com Gracinha e com Lin. E do lado do aluno, a gente, enquanto aluno, quer um saber integral. Né? E o saber integral, a gente sabe, eu sempre desconfiei que esse saber integral, ele não existe. Assim como um ensinar integral também não existe. E aí eu estou disposta e aberta a ouvir os meus pares, os meus colegas e que pensam sobre isso. Mas eu sempre desconfiei que essa integralidade ela não existe. Então, aí, para colaborar com o que eu estou dizendo, eu trago aqui para conversar com a gente a autora Kupfer, que em seu livro Freud e Educação, Mestre do Impossível, nos apresenta a seguinte reflexão sobre os enlaces com a educação. Abre aspas. Deixa eu ver um pouquinho de água aqui. Então, abre aspas. Impossível não é sinônimo de irrealizável, mas indica principalmente a ideia de algo que não pode ser jamais integralmente alcançado. 2 pontos, o domínio, a direção e controle que estão na base de qualquer sistema pedagógico. Então, fecha aspas. Então, essa fala de Kupfer, ela aponta algo que eu já vinha desconfiando, é claro, desconfiando como pedagoga, como professora, que sou, que essa integralidade na educação, ela não existe, né? E apesar de alguns documentos, inclusive documentos oficiais, principalmente na educação infantil, falarem do desenvolvimento integral, falarem de um ensino integral, de uma aprendizagem integral, a gente sabe que sempre ficam lacunas, né? Quando a gente escreve, por exemplo, uma dissertação ou uma tese, a gente sabe que o ponto final, né, é o tempo. Quando a gente faz um trabalho como eu fiz agora para discutir com vocês, para conversar com vocês, muitas outras coisas eu poderia trazer aqui para a gente discutir, mas a gente sabe que o ponto final, ele é o tempo. Então, lacunas existem em todos os trabalhos. Então, essa integralidade, ela não existe. Eu acho que isso dá um acalento para a gente, né? Então, eu acredito que nessa relação de professor-aluno, esse laço educativo se dá nessas duas condições que eu acabei de falar, um pela dívida, outro pelo desejo de saber, né? E que essa integralidade, ela não existe, né? O impossível aí não é irrealizável, mas o impossível é da integralidade. Dando continuidade ao que eu estou falando, eu convido vocês agora a fazer uma outra reflexão comigo sobre a docência em tempos de pandemia. Tá? De pandemia e de consequente isolamento físico-social. Falando especificamente da educação básica, situação na qual os professores tiveram que pensar suas aulas com estratégias de ensino remoto, né? Seja por meio das tecnologias digitais ou de outras tecnologias como material impresso disponibilizado nas escolas para que pais tivessem acesso aos conteúdos programáticos e atividades escolares, né? Seja de uma forma ou de outra. Nesse contexto de pandemia, uma coisa que eu venho dizendo, que eu percebi lá logo em março, é que a família está presente na cena pedagógica, uma coisa que vocês já devem ter percebido também. E isso, para mim, muda tudo. E aí, eu pergunto a vocês se isso pode influenciar o papel docente. Para exemplificar o que eu estou dizendo, eu vou trazer aqui para vocês alguns casos verídicos que aconteceram agora na pandemia e que podem ilustrar, né,
o que eu estou trazendo enquanto discussão sobre a docência na pandemia. Bom, esses casos são verídicos, como eu falei para vocês. Eu tive a oportunidade de presenciá-los. Eu tenho outros casos, mas trouxe esses casos para poder, por conta do tempo. Então, vocês estão vendo aí na tela agora o print de uma conversa no WhatsApp. E aí eu vou contextualizar. Quando as escolas começaram em março a pensarem em ensino remoto, algumas escolas, né, as particulares, começaram a sugerir a solicitar dos professores que criassem grupos no WhatsApp com seus alunos, né? E alguns desses grupos têm os pais também, porque são crianças do ensino fundamental. Esse print que eu estou mostrando para vocês é um print de um grupo de alunos e professores do 6º ano do ensino fundamental 2, tá? E aí nesse grupo tem os professores, os alunos e alguns pais. Então, como vocês estão vendo aí, essa mãe, essa escrita que vocês estão vendo aí... Ana, é que o seu slide ele não está acompanhando sua fala, ele está parado em enlaces impossíveis. Ah, não, eu passei para a próxima. Vê aí se foi, Lizinha. Estou olhando aqui, ainda não. Talvez seja o caso de tirar e colocar de novo. Você se incomoda? Não, de jeito nenhum. Peraí, só um minutinho. Eu vou tirar e vou colocar de novo. Parece que tem um delay entre tipo o que a pessoa envia e o que aparece para nós, entendeu? Entendi. Eu vou tirar ele, tá bom? E vou enviar, Tá. e vou botar de novo. Tirei. Vou tentar de novo. Eu? Tá carregando. Tá. Pronto. Aí agora ele tá no que você está falando, estava falando. Isso, que é o print, né? Tá aparecendo aí agora, né? O print. Tá aparecendo. Mas o áudio ficou ok, todo mundo ouviu? Sim, a gente estava ali ouvindo, a gente só não estava vendo, porque você fazia referência a ele e a gente não via, mas estávamos lhe ouvindo. Certo. Então, esse print, como vocês estão vendo, eu retirei de um grupo de WhatsApp de professores, alunos e pais. Essa é a fala de uma mãe. Eu, obviamente, risquei os nomes para preservar a identidade das pessoas. Esse print é de uma mãe. E vejam bem o que ela escreve aí no grupo do WhatsApp. Bom dia a todos. Gostaria de chamar a atenção da professora fulana para que ela não repita novamente o que ocorreu hoje no horário da prova. Fulaninha, que é a menina, né, como todos os alunos, tem o prazo de 1 hora para entregar a prova. E a professora ficou dando pressa para fulaninha, sendo que ela ainda estava no prazo. Independente se a turma todos terminou antes do horários de entrega, ela não deveria dar pressa a quem não entregou. Fulaninha não passou da hora, mas a professora, por sua vez, chamando a atenção, desconcentrava a aluna. Ela tem um prazo de 1 hora. Então, veja que a mãe se sentiu à vontade para chamar a atenção da professora num grupo onde tem professores e alunos, ou seja, um grupo que tem função pedagógica, né? É um espaço pedagógico. Outro exemplo que eu trago para vocês, e aí eu não tenho imagem, não tenho print, mas eu presenciei e vou contar para vocês agora. Aconteceu no grupo 5, na educação infantil, de uma escola particular, no grupo 5, né, que funciona com aulas de 1 hora diárias. Então, a professora de educação infantil fazendo atividade online junto com seus alunos do grupo 5, ok? Então, essa professora, ela faz uma brincadeira de adivinhação. Era uma comida a ser adivinhada. Uma das crianças diz salada. Aí a professora responde, não é salada, é muito melhor que salada. Umas 3 tentativas depois, outra criança acerta a charada e diz, é pizza, professora.
uma mãe indignada diz o seguinte: a gente sofre tanto para ensinar os filhos que salada é bom, e vem a professora e diz o contrário. Salada é bom sim, meu filho, e pizza não faz bem à saúde. Isso não se deve dizer, não se deve fazer. Vejam bem que isso aconteceu na aula, né, durante a aula. A professora não disse nada, ficou calada, como se nada tivesse acontecido. Outro exemplo que eu trago para vocês é o seguinte: é o ensino fundamental 2, a turma é de 7º ano, e a professora está dando aula, eu não me lembro agora qual foi a disciplina, mas a professora estava dando aula normal, online, e os alunos estavam no chat conversando. E aí a professora, em dado momento, chama a atenção desses alunos que não devem ficar no chat conversando, como a gente faz na sala de aula, quando tem alunos que estão fazendo algum tipo de conversa fora do contexto do que a gente está discutindo. A gente normalmente, né, principalmente no ensino básico, a gente diz: gente, preste atenção, essa conversa paralela foi isso que a professora fez. E aí surge uma voz feminina, adulta, né, que não é da professora, e diz que não gostou do tom que a professora reclamou com o filho dela. Isso no meio da aula. A professora se faz de morta, não diz nada, deve ter ficado morta mesmo, coitada. E não disse nada, e a aula continuou. E o último caso, para a gente abrir para a discussão e também respeitando o tempo de Elion, aconteceu no grupo, também na escola particular, 7º ano, na turma da minha filha. A professora pediu um trabalho interdisciplinar para eles, e eles de maneira muito, para os alunos, né? E eles de maneira muito autônoma criaram um grupo no WhatsApp, né, para se comunicar. Vejam, eu entendo que esse grupo do WhatsApp também é um espaço pedagógico, né? Também é um momento pedagógico. E aí eles criaram esse espaço no WhatsApp para discutir sobre a pesquisa. A pesquisa abordava questões raciais, inclusive. Eles estavam discutindo, era uma dupla de cantores, parece, e a menina era negra e o rapaz era branco, justamente para tensionar as discussões raciais. Enfim, eles estavam nesta pegada, né? E estavam lá, e eu estava acompanhando de perto, né? Não estava no grupo, mas estava ouvindo o que estava acontecendo, e eles estavam empolgados e discordavam também. Enfim, eles estavam se acertando entre eles. E aí, um dado momento, uma mãe entra pelo perfil da filha, se identifica como mãe: eu sou mãe de fulana, e gostaria que vocês respeitassem a opinião de fulana e aceitassem a opinião de fulana. Porque vocês não têm maturidade hoje para perceber que a opinião de fulana é a melhor opinião. E essa pessoa, essa adulta, né, essa mãe adulta, essa mãe, entrou num grupo de crianças, né, de pré-adolescentes, adolescentes, e tentou impor, né, a vontade da filha dela, tentando fazer com que os alunos compreendessem, achassem que a opinião da filha dela era a melhor opinião. E as crianças deram testa a ela de uma maneira muito educada, né, foram muito maduros, né, e disseram a ela que não, que estava sendo tudo discutido ali. E essa mãe disse que ia levar para a coordenação. Vejam bem, a mãe fez uma ameaça às crianças, e a partir disso isso causou um alvoroço. Os pais que tiveram acesso a essas informações, obviamente, entraram em contato com a escola, né? Porque é o lugar que tem que ser contactado mesmo. A escola, por sua vez, não tem, né, culpa, e não é nem questão de culpa só, não tem como dar conta dessas situações, porque a mãe não compreendeu o limite dela, e como estava na palma da mão a possibilidade dela fazer essa intervenção, ela fez. Né? Então, tudo isso está acontecendo durante a pandemia. Eu tenho esses casos, tem outros, e vocês devem saber de outros ainda. Essas situações de intervenção na cena pedagógica acontecem, né? E a escola e os professores e a família também está aprendendo, estão todos aprendendo, né? Ou reaprendendo, e cada um com seus limites, a lidar nessa situação. Lidar com essa situação dentro do espaço escolar. Mas aí ficam as perguntas, né? Ficam algumas perguntas. Como é que fica esse professor? Como é que fica a relação desse professor
com a interferência da família, né? Com a família na cena pedagógica. Bom, para finalizar, não sei quanto tempo eu tenho, acho que eu não usei todo o tempo, mas eu acho Completou interessante. 5 minutos, Jana. Pronto, já estou finalizando. Eu acho que é importante a gente conversar, né? Ouvir vocês, e por isso eu trouxe aqui perguntas, né? Porque eu não tenho respostas. Eu trouxe coisas para a gente refletir, para a gente pensar sobre o nosso papel nas redes sociais, no momento de pandemia. E aí eu tenho algumas perguntas para que a gente possa discutir o que a gente viu até agora aqui nessa manhã. E aí eu pergunto a vocês, como vocês significam a sua relação com seus alunos nas redes sociais, na internet? Se vocês acreditam que a autoridade docente fica mantida e como ela se estabelece nesse contexto, né? Isso serve também para o momento de pandemia. Como fica a relação professor-aluno quando a família está na cena pedagógica? Né? Eu acho que isso muda muito a relação professor-aluno. Isso, não sei se muda para melhor ou para pior, mas há uma interferência desse terceiro aí e que muitas vezes, ao meu ver, não é benéfica, né? Mas pode ser que tenha alguém aí aponte algo de interessante nessa relação, nessa interferência dentro da relação. Como fica o papel docente em um tempo que não é mais compartimentalizado? Tudo está misturado, né? Doméstico, profissional, enfim. Como este novo cenário haverá ou há uma ressignificação do papel docente, do papel do professor? Vocês acreditam nisso? Está havendo empatia com os professores neste momento de pandemia? Bom, gente, eu espero que eu tenha conseguido pelo menos trazer algumas coisas para a gente refletir. É muita coisa, eu fiz um recorte, né? Na verdade, eu fiz alguns recortes para que a gente pudesse ter subsídio para discussão nessa manhã. E eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco dos meus pensamentos. E é isso. Muito obrigada. Jana, a gente que agradece, eu acho que você traz pontos. Eu fiquei aqui rindo dessa história da mãe, porque você já tinha me contado, mas cada vez que eu ouço, eu rio, que eu acho um absurdo. Mas, assim, você traz pontos muito interessantes e importantes para que a gente possa estar refletindo, não só nesse momento, né, em que essas questões têm sido ser ressignificada diante do atual contexto do cenário pedagógico que a gente está, que os professores e alunos, né, da rede privada e os pais estão vivendo, mas assim, de maneira geral, pensar o papel do professor nessa sociedade onde cada vez mais nós somos descaracterizados, desvalorizados. Então, eu acho que é fundamental. Então, eu estou abrindo, gente, aqui para perguntas, porque Jana trouxe questões teóricas, né, metodológicas também, que tensionam as questões metodológicas, e trouxe exemplos, como o Suane está falando aqui, os recortes assustadores. E aí a gente tem 20 minutinhos para poder discutir e dialogar com Jana sobre os pontos que ela traz e que tensiona a vida de quase todo mundo que está aqui, porque eu acho que todos que estão aqui presentes são professores. Se não são do ensino superior, são da educação básica, né? Então, nos afeta diretamente as questões que Jana trouxe. Na verdade, parabenizar a Jana pela fala. Esses recortes realmente me e é pensado que essa educação remota emergencial, na verdade, ela vem expondo uma relação já atravessada, desgastada, né? Dessa relação institucional da educação familiar, dos modos de educar na família e os modos que a família espera que a instituição educação também reproduza, né, esses modos, e que não dialogam, estão partindo de pontos diferenciados de entendimento de produção de conhecimento, de educação, de respeito ao outro, né, de compartilhamento, de comunidade. Então, eu acho que há um distanciamento entre essas instituições, né? E aí era isso, é só pensar desse modo, como as instituições que deveriam muitas vezes estar alinhadas, elas se distanciam
E a gente tem uma criança nesse meio do caminho, né, pensando nessa educação remota, emergencial, que fica nesse meio campo do não lugar, porque ela vai acabar sendo, né, transversalizada assim, por esses vários locais, instituições, e que tipo de criança é essa que vai ser formada? Que tipo de sujeito é esse que vai ser formado nessa grande guerra, digamos assim, né, de poder que a gente está vendo ser travada? Era só esse comentário. É verdade, Ciane. E o que a gente percebe é que tem famílias que estão trabalhando muito para que dê certo, né? Tem famílias que estão trabalhando para dar certo. Tem outras que não têm interesse, né? Elas realmente delegam esse papel à escola e, inclusive, às vezes até a educação doméstica é delegada à escola, né? Como a gente sabe. Eu estou falando uma coisa aqui que todo mundo sabe, né? Então, ou então a família entra, como nesses casos que eu citei, é, com um papel coercitivo, né, contra o professor, né? Como o Lin falou, é o nosso papel na sociedade, né? E é por isso que eu falo aqui dessa autoridade docente, né? Isso está muito interligado, né? A questão da competência e outras questões que perpassam pela autoridade docente e como a sociedade vê a gente, né? E você vê isso muito claramente agora na pandemia, quando os pais têm uma possibilidade direta de entrar nesse lugar sagrado. Vejam bem, não sei se vocês vão compreender quando eu falo lugar sagrado, mas a minha sala de aula, para mim, ele é sagrado no sentido de que é ali que vai acontecer o que eu mais prezo na minha profissão, né? Que é esse processo de ensino-aprendizagem, essa troca de afeto. E essa interferência dessa forma desqualifica a gente, né? Então, esses pais não estão interessados nisso, né? Na verdade, a sociedade talvez não esteja interessada nisso. Bom dia, Jana. Primeiro, parabéns pela sua construção aí do seu trabalho e ver a questão da autoridade docente, eu vejo ela com duas... Um minutinho, passou um carro aqui. Duas perspectivas diferentes. Uma coisa é a autoridade docente dentro do público, né, que eu sou substituto na UNEB e sempre quando a gente faz as atividades existe a questão do respeito do aluno. Existe uma outra questão de autoridade docente quando você vai para o privado, né? É só um exemplo que eu queria trazer. Eu no privado, agora nesse momento da pandemia, eu recebi um áudio de uma aluna em um grupo que a aluna comparava como foi que eu fiz a avaliação do trabalho dela, porque ela mandou para um professor da USP e da Universidade de São Carlos, e os professores disseram que o trabalho dela valia tirar 20, e eu dei uma nota valendo 15, né? Porque eu não dei o total da nota, que era 20. Eu só fiz perguntar a ela se ela mandou o gabarito, e aí a nossa comparação do docente dentro desse momento da pandemia. Eu não soube que reação, eu respondi o áudio, porque foi um áudio agressivo, né, e comparativo da questão de correção, e ainda bem que eu faço um barema de correção onde eu boto todos os critérios. Eu só fiz perguntar assim, você mandou os critérios para o professor da USP e da Universidade de São Carlos? Então, assim, nesse universo, eu tentei compreender que nesse momento da pandemia, talvez a aluna estivesse passando por uma situação tão difícil, mas o seu trabalho nos apresenta, e eu gostaria até de ler mais profundamente, para falar sobre essa questão dessa autonomia docente, né? Como eu, como docente, eu posso caracterizar essa autonomia principalmente de respeito com os alunos dentro de um ambiente virtual. Então, sempre tem aquele diálogo entre os coordenadores me perguntando, João, eu respondo os alunos ou não respondo os alunos pelo WhatsApp? Até quando vai essa questão de interação dentro dessas redes ser positiva ou não? Como é que você consegue ver, Jana, essa questão dos dois lados? O lado positivo de estar interagindo com os alunos e respondendo a todas essas indagações e perguntas e tirar dúvida, e aonde isso extrapola o limite, porque os alunos mandam de madrugada perguntas, né, mandam em horários que não sejam respectivos ao horário docente. Olha, João, o que você traz aí é importante, né? Sobre dessa autoridade
como ela é vista no espaço de uma instituição pública, de uma instituição privada. A gente ainda tem mais autonomia e essa autoridade ela é mais reconhecida, talvez, no espaço, né, público do que no privado, porque no privado são várias coisas são vários interesses que atravessam o nosso fazer na sala de aula, né? Mas eu acho que a gente deve tomar para a gente, entende? Independente se alguém nos dá ou não essa autoridade, independente se alguém ou não, se alguma instituição ou não, diz que nós somos professores e nos dá essa autoridade, se a gente tomar para a gente o ato educativo e tudo que está dentro dele, como, por exemplo, essa competência profissional, o aluno, né, que é quem está na outra ponta, ele vai lhe respeitar, lhe reconhecer, né, vai reconhecer essa autoridade, né? Primeiro tem que desfazer a confusão que se faz entre autoridade e autoritarismo, né? A gente ainda, eu fico pasma ainda, mas ainda existe muita gente, quando a gente fala de autoridade em alguns espaços, as pessoas pensam que a gente está falando de autoritarismo, não tem nada a ver, como a gente já discutiu aqui. Mas essa autoridade, ela tá imbuída do desejo do professor de assumir aquilo para si, né? Da responsabilidade. Então, a autoridade está muito ligada com a responsabilidade do docente de assumir aquele lugar que é dele, né? E que ninguém deveria poder tirar, né? Porque a autoridade docente é daquele profissional que se formou, que se forma para aquilo. E o aluno, ele reconhece essa autoridade. Então, esse laço, ele se dá nessa condição. Mas eu sei que várias coisas atravessam essa relação. Várias coisas, pessoas e situações e necessidades. Sobre o limite, eu não sei se foi bem isso que você me perguntou, mas sobre o limite, né, dos alunos e das instituições, né, de compreenderem que a gente tem limites de trabalho, que o professor não é disponível full time. Eu acho que isso é uma questão muito do nosso tempo em relação às tecnologias digitais, às redes sociais, a comunicação que é rápida, o WhatsApp, né? Não é só da profissão docente. É claro que na nossa profissão isso é muito marcado. Eu também recebo mensagens de madrugada, enfim. Eu vejo que as instituições particulares mesmo não tem horário, né? Agora na pandemia mesmo a pessoa trabalha da hora que acorda, da hora que vai dormir, né? Então, acho que a gente, em alguma medida, dentro do possível, dentro de cada realidade, né? Do possível de cada realidade, a gente deve colocar esses limites, né? Eu já trabalhei de madrugada, já atendi aluno de madrugada, né? Assim, na hora que teve a dúvida, mandou. Aí depende, se você está na vibe, depende do aluno, você responde, senão você deixa eu responder no outro dia de manhã, né? Eu fiz na minha tese, tinha essa pergunta de quando o professor estava lá navegando no Facebook, domingo à noite, navegando para se entreter, né? Estava se distraindo, e aí de repente subiu uma caixinha de bate-papo daquele aluno perguntando da matéria que ia rolar na terça-feira seguinte, ou do assunto, querendo revisar o assunto que o professor havia dado, né? E o professor estava lá no seu momento de lazer. E aí eu perguntava a eles o que é que eles faziam, como é que eles reagiam. E aí alguns disseram que se fosse um aluno de boa, que se o tema fosse de boa, ele podia dizer uma coisa ou outra, não dar uma aula de novo, mas podiam dizer alguma coisa. Outros diziam assim, que a gente conversa pessoalmente, tal dia. Outros ignoravam. Então, cada um vai criar uma estratégia, né? Agora, eu acho que a gente tem que sempre se entender, né? Ver em que lugar é esse que você ocupa para não ficar refém, né, dessas situações. Não sei se eu consegui dialogar muito com o que você colocou, mas foi isso que eu entendi que você me fez a pergunta. Bom dia, Jana. Gostaria de parabenizá-la também. A sua fala é extremamente reflexiva, né? Nos faz... professora da educação básica, nos faz perceber que tem um olhar da universidade muito direcionado para esse grupo de professores, e isso é muito legal. Nesse período da pandemia, a gente tem observado isso, e não é uma observação só minha, de outros colegas também. E o professor da educação básica tem tido voz. Então, ainda que as pesquisas dentro da universidade, ainda que sempre existiram um número muito grande de pesquisas dentro da universidade,
o professor, a voz do professor talvez não fosse tão alta, e agora a gente tem as pessoas têm nos escutado mais, isso é legal. E aí, eu gostaria de fazer uma consideração, na realidade não é um questionamento não, é uma consideração. Você fala sobre essa interferência, né, das redes sociais, e a voz do professor da rede privada sempre foi cerceada, não de forma tão incisiva pelo pai do aluno, porque isso sempre aconteceu de uma outra forma, mas ela sempre foi cerceada pelo próprio aluno, pela coordenação, pela direção, e pelo pai, a partir da mensalidade, talvez, né? Acho que com as redes sociais isso fica mais intenso porque é instantâneo. Esse recorte que você traz registra isso. E aí eu gostaria de fazer uma relação com a rede pública. Já que esse veículo, essa interface também está dentro das escolas públicas, já que os professores também estão compartilhando os seus números de telefone com as famílias, com os pais e com os alunos, esse tipo de inferência também tem acontecido na rede pública. Então, quando o pai do aluno chega para fazer queixa do professor, às vezes a direção, a coordenação pedagógica não sabe nem o que aconteceu na sala. E o professor, o diretor já sabe, através do pai, o que está acontecendo na sala. Então, como a comunidade fica muito perto da escola, então o pai chega com a roupa que estava ainda dentro de casa, invade o espaço da coordenação, reclamando de uma atitude que está acontecendo do professor, de uma ação que está acontecendo em sala de aula. Então, isso é muito intenso e sério, né? É muito grave. E aí, eu faço uma outra relação com a sua fala final aí. Quando você fala do autorrespeito, eu não sei se eu poderia fazer essa sinalização, se esse é o termo mais adequado, mas assim, qual é a forma, como é que eu me respeito a ponto de eu disponibilizar um número do meu telefone pessoal ou de eu responder as mensagens de madrugada para o aluno, seja na rede pública ou na privada? Porque outros profissionais, nesse período de pandemia, também têm utilizado dessas interfaces tecnológicas, como médico, psicólogo, e eles não têm feito não têm dado esse tipo de retorno. E talvez não seja só em detrimento do tipo de relação que ele estabelece com um ou outro paciente, mas da relação que ele estabelece com ele mesmo. Exatamente. Então, eu não vou responder a pergunta do meu paciente 2 ou 3 horas da manhã, mesmo que esse paciente seja um paciente que tem tido problemas psicológicos de ordem emocional, enfim, mas o professor faz isso. Eu estou falando porque eu sou professora, eu dei aula há muito tempo online e eu fazia esse tipo, eu dava esse tipo de resposta de madrugada, varava a madrugada dialogando com o aluno. E não somente aluno de instituição privada, mas aluno de instituição pública do ensino superior. Então, exatamente. Eu gostaria de fazer essas considerações. Então, essa é uma consideração, e a outra, para concluir, é em relação à questão da autoridade, que você traz de uma forma muito forte, a autoridade do professor. Então, essa autoridade, ela é sustentada por quem? Pelo próprio sujeito, o próprio professor, pela instituição que ele está, ou essa autoridade é social, é cultural? Isso eu gostaria de que a gente pudesse refletir um pouquinho mais. É muito importante, mas eu quero que as outras pessoas falem também, então eu vou falar tentar falar bem rapidinho. A sua fala, ela me contempla muitas vezes, porque quando você fala aí do auto-reconhecimento, né, não sei se você falou disso, eu falo desse reconhecimento de si, né, você reconhecer quem é você, docente, nessa sociedade. A parte daí, né, porque quando eu falei de todos esses nomes que dão pra gente, de tio, organizador, mediador, são tentativas da sociedade de colocar a gente na verdade, desqualificar a gente. Paulo Freire já disse isso do livro dele, né, que fala sobre tia não, né? Por que ele diz isso?
Então, assim, primeiro a gente se reconhecer, né? Sem maiores desdobramentos, porque a gente não tem tempo para isso, mas primeiro a gente se reconhecer como profissional, que lugar é esse que a gente quer, que lugar é esse que a gente quer ocupar, né? Principalmente na nossa relação com o nosso aluno, né? E gostei muito quando você falou aí de um tripé, né? Quem é que dá essa autoridade ao professor? É o próprio sujeito? É a instituição? É a sociedade? Eu acredito que o primeiro passo é você se dar essa autoridade. Porque essa autoridade, ela não nasce de fora, ela nasce de dentro, né? Ela nasce da gente. A gente é que diz, com as nossas ações, com a nossa formação, com a nossa maneira de ensinar, que a gente tem autoridade docente e os outros reconhecem isso. Mesmo que não nos deem esse direito, que aí já é outra coisa, né? Porque às vezes a instituição reconhece que você é autoridade naquele assunto, autoridade que eu digo, né? O professor daquela disciplina, enfim, é um professor responsável, etc. Mas por outras questões, né? Aquela autoridade, ela é atravessada, ela é ignorada, enfim. Isso sempre vai acontecer. Menos na pública, mas acontece em alguma medida. E na particular, a gente tem visto isso muito. Então, eu acho que, primeiro, eu gosto muito de Kastrup quando ela fala da reinvenção de si. E eu acho que esse entendimento de Kastrup, junto com o reconhecimento de si na nossa profissão, pode ser interessante para a gente, primeiro, construir essa base sólida. E depois que eu terminei a tese, olha que eu já era professora, mas quando eu fui debruçar sobre discutir isso, eu vi o quanto de reconhecimento de mim como professora eu precisava ainda galgar, né? Então, é uma coisa que é nossa e da gente para fora, e aí a gente vai lidar com todas as situações de divergências que vão acontecer. Jaqueline, ela coloca que esse novo formato de aula, né, traz um elemento inerente das redes sociais, que é a lógica mais informal. Acredito que essa informalidade difere um pouco a lógica da sala de aula. Esta ainda deve ser um espaço, de certa forma, reservado, tendo o professor como um elemento com autoridade. Este deveria autorizar entradas e participações. É só uma reflexão que ela faz em cima da sua fala. E aí, Ludmila pergunta: essas intervenções dos tutores, na verdade, dos pais, né, dos responsáveis nas aulas, principalmente na rede particular, podem ser o que tem pressionado a reabertura da rede particular? É a questão de Lud. E aí eu passo para você. Olha, eu acho que a pressão ela é muito mais complexa, né, do que isso pode compor também, mas eu não acho que essa intervenção, dentro do que eu posso observar, essa intervenção ela é sobre a conduta do professor mesmo, os pais achando que podem interferir da forma que o professor lida com o aluno, da forma que o professor ensina, tem a ver com o papel docente na sociedade, na minha opinião. E eu acho que a pressão para que as escolas voltem é uma pressão, claro que as famílias estão pressionando, porque, infelizmente, a gente pôde observar que realmente tem famílias que, eu ia usar um termo aqui, mas eu acho bem pesado, né? Quando a gente trabalha na escola pública, e eu trabalhei na escola pública, né, na Prefeitura de Salvador durante alguns anos, a gente via muitas famílias engajadas, né? Essa palavra, engajadas com a escola, engajadas interessadas por que seu filho aprendesse, estivesse ali. Mas a gente via muitas outras famílias, por diversos motivos, eu não estou julgando, mas a gente via diversas famílias que, para aquelas famílias, a escola era um depósito de crianças. Era um lugar onde a família ia deixar aquela criança por um tempo, porque não tinha onde deixar, enfim, por vários motivos. A gente viu isso também agora na escola particular com a pandemia. Pelo menos eu não tinha visto isso antes. Então, dentro da realidade de escolas particulares, muitos pais não sabem o que fazer com seus filhos, entende? Veja bem, seus filhos. E, teoricamente, em condições razoáveis de sobrevivência, boas de sobrevivência, né? Porque quando a pessoa mora num cubículo, não tem comida para dar à criança, é uma outra situação. Você quer que a criança vá para a escola mesmo para comer, né? Aí tem várias situações que a gente pode discutir aí. Mas algumas famílias das escolas particulares se colocaram também nesse lugar de não saber o que fazer com os filhos e querer colocar as crianças na escola de qualquer jeito. Eu vejo isso muito fortemente em algumas falas de que, ai meu Deus, eu não sei quando é que esse normal vai voltar para que eu coloque, para que o menino volte a estudar. Quer dizer,
Junto a isso, das famílias, eu acho que a força maior é do empresariado mesmo, são os empresários, né, que querem que a escola volte, porque as famílias querem que a escola volte, porque a educação infantil teve uma baixa muito grande, a gente sabe disso, né, que a maioria das famílias tirou as crianças da educação infantil, né, mas até onde eu sei, ensino fundamental 1, 2 e médio está aí funcionando. Então, eu acho que é mais complexo do que só a intervenção dos pais na sala de aula, certo? Obrigado, Lin. Eu queria primeiro parabenizar a professora Janaína pela exposição. Ela traz elementos que eu considero muito pertinentes para esse momento de hoje e de sempre, porque a questão do laço entre professor e aluno é uma questão que envolve, né, que envolve esse contexto, essa cena educacional desde sempre. E eu queria começar minha fala falando um pouco sobre a autoridade novamente, né? Porque eu vi que foi um assunto que mobilizou bastante o grupo. E eu queria também falar um pouco sobre essa questão da autoridade, partindo justamente da palavra, né? Que a autoridade traz também um radical que remete à autoria e também remete a autorizar. A autoria, por sua vez, também remete ao ato. Então, temos aí na palavra autoridade, ato, autoria, autorizar. Então, quando a professora Janaína coloca que, respondendo à pergunta, quem dá a autoridade ao professor, e ela diz que justamente o professor que se coloca nesse lugar de autoridade docente, né? Eu, então, me lembrei dessa questão do professor autorizar-se. Então, dentro da própria palavra autoridade, já vem a questão do se autorizar como professor. Mas também eu queria chamar a atenção para o outro lado da moeda, né, como o Paulo colocou aqui agora, que o aluno também precisa autorizar o professor como esse sujeito que supõe um saber e que ele vai querer para si. É justamente esse amor ao saber que a Janela não colocou no começo, que vai autorizar o professor e dar autoridade a esse professor também. Então, tem a sociedade, né, que lhe dá, por exemplo, um papel, um diploma dizendo que ele está apto a ser um professor, ele se autoriza, mas também o aluno se autoriza o professor, vendo nele um sujeito do suposto saber, um sujeito que ele supõe ter um saber sobre o próprio aluno. Com isso, eu queria falar também a questão da autoria. Então, o professor, a autoridade do professor também tem a ver com sua autoria, ou seja, é o ato de falar em nome próprio. Então, o professor, ele precisa falar com o seu aluno uma palavra endereçada ao seu aluno, mas ele deve falar em nome próprio. Não simplesmente pegar da tradição, como a Janela bem colocou, né, a sua dívida simbólica, e passar para o seu aluno, mas ele precisa fazer isso em nome próprio. Ou seja, ele ter autoria. Com isso, eu vi que quando a professora Gracinha te leva uma palavra, ela faz com autoria, ela fala em nome próprio, e ela faz uma palavra endereçada a você, com afeto. Então, quando você coloca palavra carinhosa, você está dizendo justamente que essa palavra é carregada de afeto. Então, o professor, ele passa os seus conhecimentos, digamos, científicos, né, sobre um determinado assunto, sobre uma determinada área de conhecimento, de maneira deliberada, mas também, nesse próprio ato, a sua palavra é carregada de afeto, e assim precisa ser. E, por fim, quando você fala do impossível, o impossível, na perspectiva que você traz, né, justamente da não integralidade, é esse real, é o real que insiste em não se inscrever no simbólico.
Então, o impossível é isso que sempre está de fora. E com a discussão. É sempre muito rico quando a gente para discutir nossa profissão, né? Porque a gente tem um fazer diário e cotidiano e às vezes a gente se atropela, a gente não para refletir sobre o que a gente faz, por que a gente faz, né? E para quem a gente faz. É por isso que eu gosto tanto de Freire, porque ele traz isso tudo como reflexão para a gente, né? E eu acho que a fala de Marcos e de Jaque, quando eles falam, né, de autorizar, do professor autorizar, dessa autoria, né? Eu acho que é justamente isso. O professor, alguém pode dizer que ele é professor, né? Como o Marcos trouxe a questão do documento, a instituição pode dizer que ele é professor, mas ele também precisa se reconhecer nesse lugar, né, de professor. E o aluno, né, para o laço, né, para esse laço que é de 2, como eu coloquei lá na gangorra, né, nesse laço, apesar dele ser nesse ato pedagógico, esse laço pedagógico, apesar dele ser atravessado por várias coisas, ele é um laço que é de 2 mesmo, é professor e aluno. E aí precisa autorizar-se, reconhecer esse lugar de professor, se reconhecer como professor, reconhecimento de si, né, como docente, e o outro lado, que é o aluno, precisa reconhecer esse saber que ele julga que o professor tem, reconhecer essa autoridade. Então, para que isso funcione, né? Para que isso, né? Para que eu empreste as minhas orelhas, né? Como o professor Lajon Pierre gosta de dizer, para que eu empreste, enquanto aluna, minhas orelhas para ouvir um professor, eu preciso acreditar que ele tem algo a dizer que eu ainda não saiba, né? E esse professor precisa se imbuir da responsabilidade que a autoridade docente, que essa autoridade que eu estou dando a ele, tem. Então, não é fácil, não é algo fácil. Se eximir da responsabilidade é o mais fácil que tem, né? Mas quando você assume o ato pedagógico, quando você assume a autoridade docente, você assume a responsabilidade por aquela ação e por aqueles alunos, né? É isso. Então, Jana, muito obrigada. Eu também quero parabenizar pela sua fala. Eu queria convidar vocês que não viram ainda a entrevista de Jana, que vejam, porque ela dialoga muito com a fala de Jana hoje, e como a fala de hoje, o documentário também provoca a gente para pensar esse contexto, né? É um contexto totalmente diferente para a gente, enquanto professor, para os alunos, para os pais, e que a gente vai ter que considerar esses aspectos que Jana trouxe aqui e que também apresenta no documentário, para que a gente possa delinear uma prática, porque não tem mais retorno. Claro que a gente vai voltar a ter esse contato face-to-face, mas pelo que a gente está acompanhando, isso vai ser uma coisa a médio e longo prazo. E aí a gente precisa estar pensando esses aspectos que foram pontuados aqui para delinear, né, práticas, seja na rede pública ou seja na rede privada. Então, Jana, mais uma vez eu lhe agradeço de coração, agradeço por você ter feito a sua referência a mim, eu fico muito feliz, na verdade, eu sou muito agradecida sempre do seu carinho, do seu cuidado comigo.